Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite você que está em casa. Paz seja convosco. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Obrigado. Quer continuar? O pastor disse que vai até amanhã. Amados, Deus, Ele é poderoso. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Você sabia que a alegria do Senhor a nossa força é? Amém? Quantos estão fortes aí, diga glória a Deus. Oh, maravilha. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Eu estava ali, queridos. Eu estava ali, naquele cantinho, e Deus, Ele foi derramando, sabe, foi derramando, e eu só falando para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, sou ser humano, Senhor, sou falho, Senhor, sou teu filho, derrama mais, Senhor. E Ele foi derramando. Sabe, queridos, Deus, Ele nos ama tanto que não importa a situação que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que o mundo está passando, não importa o que você está passando, se você está passando necessidade, se você está passando abastança, não. Mas o que importa é você saber que Ele nos ama. Sabe, queridos, Ele é misericordioso para com a gente. Deus é tão misericordioso que eu estou aqui nessa noite. Poderia não estar aqui mais, mas eu estou aqui. Sabe, olha para o teu irmão aí. Olha para o teu irmão, olha que obra-prima. Olha para ele. Você que está em casa, se você estiver sozinho, olha para você. Sabe, olha que obra-prima que ele fez. Ai, pastor, mas eu sou gordinho, eu sou magrinho, eu sou baixinho, eu sou cabeçudinho. Queridos, o que importa é que nós somos a imagem e a semelhança dele. Olha que obra maravilhosa. Sabe, queridos, caba feio que nem eu, vem lá do Nordeste, casei com uma mulher bonita, Deus viu graça, me deu uma bênção. Tenho 3 filhas abençoadas, lindas. Tudo bem que eu sou mais bonito que elas, mas a beleza, ela vem daqui e vai para lá, passa por aqui, a unção também, né? E Deus, Ele nos ama. Sabe, hoje nós vamos falar de propósito. A pastora, ela estava falando aqui de semente. Você sabia que a semente, ela tem um propósito? Diga assim comigo: a semente, ela não é alimento. De novo, para você gravar, você fixar isso na tua vida. Semente não é alimento. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas feijão é uma semente, é alimento? Estou falando semente. Aquilo que você separa para plantar. Amém? Aquilo que você separa para plantar, ele não é alimento. Diga comigo: semente. Ao que semeia, diga: sou eu. Diga que Deus vai te dar muito. Diga: ao que semeia, sou eu. Diga: não é alimento. Você que está em casa, diga: semente não é alimento. Fixe isso. Fixe isso em você. A semente, ela tem um propósito. Sabe qual é o propósito da semente? A gente não para pensar. A gente só pensa que vai semear, que ela vai nascer na terra. Mas ela tem um propósito. Diga assim: o propósito da semente é a multiplicação. O propósito da semente não é dar frutos, não é crescer uma árvore frondosa, não. É a multiplicação. Amém? A semente, ela tem um propósito. Você lança uma semente, nunca você vai colher uma. Você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. É bíblico isso. Então ela tem um propósito da multiplicação. Amém? Então grave isso no seu coração. Eu não vou falar sobre semente nessa noite, mas vou falar sobre propósito. Amém?
que também é um princípio bíblico. Diga, propósito é um princípio bíblico. Diga assim, identificando o propósito. Você abriu sua Bíblia em Romanos 8, 28? Ou só abriu em Romanos 8, porque eu não passei o versículo, né? Ah, pastor, você está ficando meio... Vem quando dá umas voadas aí na mente aí. Mas é 8, 28. Mas presta atenção, antes de a gente falar dessa palavra, eu quero falar de dois camaradas. Um foi presidente dos Estados Unidos. O outro foi campeão de Fórmula 1. Duas coisas totalmente diferentes. Amém? Olha que reflexão interessante. Primeiro, sobre o presidente americano John Kennedy. Todos que na escola já ouviu falar desse camarada aqui. Um dos homens mais influentes do século passado. Seu assassinato em pleno mandato presidencial causou uma comoção nacional semelhante à morte de Ayrton Senna, que é o outro que eu vou falar aqui. Amém? Então vamos falar dessas duas pessoas. Um era presidente e o outro era esportista. Muito campeão, muito vitorioso. Você sabia que nós não estamos preparados para perder pessoas que nós amamos, para perder referenciais? O ser humano ele não está preparado para perder referenciais. Você sabia que quando os discípulos perderam Jesus, eles perderam o referencial? Eles perderam o referencial, eles ficaram meio que perdidos. Até Jesus ressuscitar e encontrar eles e falar, fica lá em Jerusalém. Mas vamos entrar nessa parte lá na frente. Nenhum povo está preparado para perder referencial nessa terra. E quando eu falo referencial, sabe que você pode ser um referencial para alguém. Você sabia que você pode ser um referencial para alguém? Você pode ser um exemplo para alguém? Um herói no ápice de sua obra, no ápice de sua carreira, no ápice de sua vida. Quando ele morre, ele deixa uma lacuna, ele deixa um vácuo. E os seres humanos sentem isso. Amém? Quando estão entendendo, diga amém. É um trauma nacional em uma nação que leva muitos anos para ser cicatrizado. E olha que até hoje a gente lembra que estava passando reprise esse Ayrton Senna. Sem falar dos livros de história que a gente vê sobre Kennedy. E comove a gente. Estamos falando de pessoas simples, naturais, seres humanos. Amém? Mas comecei esse texto falando de Kennedy. Por duas razões que eu estou falando dele. Primeiro, pelo seu empenho em dedicar-se a um povo. Diga assim, o seu empenho a dedicar-se a um povo. E segundo, por essa frase aqui, ó. Esforço e coragem não são suficientes. Essa frase é dele. Sem propósito e direção. Olha que tremendo. O cara, ele era um presidente, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma direção. Às vezes a gente fala assim, ó, esforça-te, tem bom ânimo. Tá, mas para quê? Qual é o propósito? Aonde eu vou empregar minha força? Aonde eu vou empregar minha alegria, o meu ânimo? Para onde eu vou me mexer? Ele sabia para onde ele iria. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Kennedy sabia o que o povo precisava. Será que Deus sabe o que você precisa? O que eu preciso? Será que Deus sabe o que você precisa na sua casa aí? O que nós precisamos? O que o mundo precisa? Diga assim comigo, sabe. Amém? O segundo, porque sua história nos oferece grandes lições. Ele era apaixonado pelo povo. Kennedy, ele era apaixonado, ele era exemplo. Os exemplos de Kennedy e Senna tem muita coisa para nos ensinar. Às vezes nós criticamos pessoas que são referenciais. Criticamos presidentes, políticos. Eu sou assim, queridos. Às vezes eu critico. Sabe? E nós esquecemos que eles são referenciais. São líderes. São autoridades constituídas. Senna, ele disse uma frase fantástica. Que muito crente fala ela, mas não sabe o propósito, não entende o propósito. Olha só. Na adversidade, uns desistem. Quantos de nós não desistimos? Na adversidade,
uns desistem, enquanto outros batem recordes. Frase dele. Sabe? Sabe o cansaço? Sabe a preguiça? Sabe aquela falta de força? Aquele desânimo? Nós pegamos e desistimos. Sabe o que ele fazia? Batia recordes. Ayrton Senna do Brasil batia recordes. John Kennedy, apaixonado por um povo, presidia o seu país, defendia o seu povo em uma guerra fria contra a antiga União Soviética. Ayrton Senna defendia o seu povo, levantando a sua bandeira. Por onde ele passava, ele levantava a bandeira brasileira. Muitas vezes superando fisicamente o seu próprio corpo. Ele batia recorde no seu próprio corpo. Batia recorde no seu próprio carro, seja ele mecânico ou de velocidade. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não identificarmos o nosso propósito, nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo. E o nosso objetivo, ele tem que ser é o objetivo de Deus. É o propósito de Deus. Ah, mas eu tenho um propósito. Ele tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Esses dois, eles tinham um referencial. Eles sabiam o que queriam. Kennedy queria ser o melhor presidente dos Estados Unidos para o seu povo. E Ayrton Senna queria ser o melhor. Aliás, ele é o melhor até hoje. Mesmo o Schumacher tem 200 mil títulos aí, mas é ele. Porque ele superava qualquer expectativa. O nosso problema é que nós desistimos muito fácil. E aí nós vamos entrar no texto agora de Romanos 8, 28. Porque a gente acha que sendo crente nós somos, sendo filhos de Deus, sendo cristão, nós somos intocáveis. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala isso. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Deixa ela aberta aí que a gente vai seguir até o 39. Tá bom? E sabemos que todas as coisas contribuem. Louvamos aqui, foi o primeiro hino. Contribui para quê todas as coisas? Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Não adianta eu falar que amo a Deus se eu não reconhecer o meu propósito, se eu não identifico o meu propósito. Amar a Deus é bom? É. Mas você precisa identificar o teu propósito. Para quê? Segue comigo. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação? Os escolhidos de Deus. É Deus quem justifica. Ninguém pode te acusar, é Deus quem te justifica. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição? Quem aqui já sofreu tribulação? Quem aqui já ficou angustiado? Quem aqui nunca foi perseguido? Ou a fome? Quem nunca teve fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem nunca teve? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o... Por que não está todos os dias?
que está o dia? Já parou para pensar nisso? Por que não está todos os dias e está todo o dia? Diga assim comigo, não tem tempo. Diga, é todo o tempo. Nós somos entregues todo o tempo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós somos como ofertas vivas. Quem é oferta, querido? Não tem poder, não tem querer, é oferta, ponto. Então nós somos entregues todo o dia, durante as 24 horas. Por isso que a Bíblia diz, sede vigilantes, sede prudentes. Amém? Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nossa, como é bom servir, né? A gente não leu aqui, ó. Sabe, queridos, nós pertencemos a um propósito, não adianta. Quando nós dissemos assim, Jesus, eis-me aqui, nós pertencemos a um propósito. Isso não pode mudar, isso nunca vai mudar. Você entregou a tua vida para Jesus. Amém? Seguindo, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nós só gostamos do mais que vencedores. Mas o que a gente vai passar para chegar no mais que vencedor, a gente tem que perseverar. Temos que estar embutido no propósito que nós lemos aqui atrás. Amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, esse relógio vai parar hoje. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, meu Pai. Nós possamos receber, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém, eu também. Deus tem uma vontade, Romanos 12:2 fala sobre ela. E essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Você acha que um Deus tão poderoso vai te desamparar? Você acha que Ele, na hora da tua adversidade, no momento mais difícil para você, Ele vai te deixar? Ele vai te desamparar? Não. Essa passagem ela falou muito comigo quando eu estava no hospital. Mas não porque eu estava no hospital, é porque eu estava ali para ser tratado mesmo. Às vezes quando nós dizemos que não temos tempo, Deus arruma 13 dias, 24 horas por dia, para ter um tempo. E arrumou para mim. E ela falou muito forte comigo. E Deus falou assim, o problema é que não entendemos o propósito. Deus já começou pulando com os 2 pés no peito. E Ele me fez lembrar de coisas que nós saímos de Cubatão. E é muita loucura porque às vezes eu saía de 0 hora e eu não queria ir. Aí o pastor Gerson falava assim, vamos ali. E eu falava assim, rapaz. Ou quando eu ia fazer ITQ. E aí a pastora falava assim, é sábado. Bora, 9 horas, eu saía de 0 hora. Mas no fundo eu não queria ir. Quantas vezes eu não reclamei? Mas tinha um propósito. Quantas vezes eu não fui com o pastor Gerson no café? Nossa, aqui como era? Nossa, meu Deus. Saia de lá chapado, saia daqui reclamando, saia de lá glorificando. Meu Deus. No café e no caminho, Deus não falava assim, vai com teu líder. Vai com teu pastor. Vai com ele. Vocês têm um propósito. Eu não queria entender. Mas eu ia por obediência, por amor eu ia.
Mas quantas coisas durante esse tempo todo eu deixei de viver? Porque eu não entendi o propósito. Porque assim, às vezes a gente acha que entende o propósito, mas vem uma adversidade, a gente vai e pula fora. E o que Deus quer com a gente? Que a gente seja embasado, fixado, preso na rocha. Porque na hora que vier, você vai estar firme, inabalável. Por isso que nós temos que identificar qual é o propósito de Deus. Talvez o meu propósito, o seu propósito não seja pregar a palavra. Seja ser um grande empresário, um ótimo professor, uma ótima cantora. Talvez um ótimo pai de família, uma excelente mãe de família. Mas está embutida no propósito de Deus. E isso nós temos que identificar. Por quê? Porque nós precisamos ser realizados ainda aqui, nesta terra, neste tempo. Nós temos que viver o que Deus tem para nós. Mas se nós não tivermos nesse propósito, nós não vamos viver. E lá na frente, nós vamos ver, melhor falando, que deixamos de ver coisas sobrenaturais de Deus para nós. Amém? Na sua família, na sua casa, tem que ter um propósito para isso. A sua casa, a sua família tem que estar incluída no propósito. No seu trabalho, tem que estar incluída no propósito. Na sua igreja local, tem que estar incluída no propósito. Por que eu venho à igreja? Qual é o propósito disso? Por que eu venho ao templo? Porque a igreja somos nós. Tem que ter esse propósito. Tem que identificar. Eu não tenho esse propósito. Você vai ter que identificar. Hoje Deus vai te pegar. Amém? No corpo de Cristo. Identifique qual é o teu propósito no corpo de Cristo. Sabe? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito que Deus tem para você no corpo de Cristo? Às vezes, nem em Deus nós achamos o propósito. Nós identificamos o propósito. Quantas e quantas vezes eu já orei, eu já fui lá, eu levantei de lá, mais ruim do que eu estava, porque faltava um propósito. A gente tem que ser sincero com Deus. Às vezes a gente erra e quer falar com Ele e nem reconhece o pecado, nem pede perdão para Ele porque pecou. E chega lá, Pai, Rei do Universo, soberano Deus, Deus da rajada de fogo, Deus do altar, mas não se humilha diante do Deus que te deu o propósito. Que propósito? Diga, que propósito? Deus é um Deus tão poderoso, mas tão poderoso que Ele não deixa você de maneira alguma, mesmo você estando errado, mesmo você estando em pecado, Ele não abre mão de você. Ainda que o diabo vá lá dizer para ele, vê o teu servo, Ele não abre mão. Ele não abre mão de você, querido. Por quê? Porque Ele é um Deus de propósito. Ele não ia dar o seu filho se não tivesse um propósito, se Ele não acreditasse em nós, se não acreditasse em cada um de vocês, se não acreditasse em você que está em casa. Ele tem um propósito nisso, e nós temos que descobrir qual é o nosso propósito nisso. Amém? Oh, Jesus. Você precisa buscar descobrir o seu propósito. E isso não é uma tarefa fácil, não. Não é fácil. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes, você acha que é o teu pastor que vai te dizer qual é o teu propósito. Não, você tem que descobrir. Deus usa o pastor para te colocar no caminho, para te orientar. É ele o anjo da igreja. Mas tem coisas que é você que tem que buscar. Senão não estaria escrito. Mateus 6, versículos 6 e 33. Diz o quê? Entra no teu quarto, Mateus 6. Busca o teu pai no secreto. Que em secreto ele vai ouvir. E ele vai te recompensar. Busca lá o teu propósito. Mas chegue sincero diante dele. Porque eu já fui várias vezes e não fui sincero. Amém?
E o 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o propósito? Buscar o reino e a justiça. Não é buscar as coisas. A gente investe, a gente quer buscar as coisas. O que é que eu falei? A semente é o quê? A semente não é alimento, ela tem um propósito. Ela é a multiplicação. Tem a semente e semeie. Depois você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas semeie sem dó, filho. Semeie sem dó. Por isso que a Bíblia diz: não ajunte ouro, tesouro aqui, porque aqui a praça vai comer tudo, mas guarda lá para você ver. Então entenda, o teu propósito ele está em Mateus 6,6 e Mateus 6,33. Entra no teu quarto em secreto, busca ao teu Deus, teu Pai, que em secreto ele vai te recompensar. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Diga: princípio não pode ser quebrado. Diga: o princípio me revela o propósito. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Nós brasileiros, vamos falar da nossa casa. Vamos falar de Cubatão, porque Cubatão é uma cidade bem diversificada, né? Então, falar de Brasil, Cubatão é um pouco do Brasil. Tem mineiro, tem baiano, tem alagoano, tem pernambucano, tem paulista, tem interior, tem jundiaiense, tem tudo. Graças a Deus. Essa igreja é bem, pastor. É uma nação, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dogmas, doutrinas, tradições. Não estou falando de igreja tradicional não, tá? Estou falando de tradições. Te tiram do propósito. Te tiram do propósito. Dogmas te tira do propósito. Tradição te tira do propósito. Doutrina te tira do propósito. Te bloqueiam. Te limitam. Quando estou entendendo, diga amém. Te impede de viver o novo na sua vida. Jesus veio para quebrar tudo isso. Quando Jesus chegou na terra, era cheio de dogmas, tradição. Vocês lembram disso? Vocês leram nos evangelhos? Doutrinas, ensinamentos sem fundamentos, sem embasamento bíblico. Alguns até tinham embasamento bíblico, mas faltava o propósito. Eles não tinham propósito. Tinha leitura, tinha um estudo, tinha um embasamento, mas não tinha um propósito. Não tinha. E aí o propósito veio e falou assim, ó: dogmas, doutrinas, tradição te tiram do propósito, te bloqueiam, te limitam. Foi isso que Jesus disse para eles. Te impede de viver o novo. Qual era o novo? O evangelho, a boa nova, a boa notícia. Impediam eles de viver. Mas nós temos esse evangelho. Nós temos o Espírito Santo, igreja. Amém? Oh Jesus, esse tempo aqui hoje. Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele morreu numa cruz e ressuscitou para que eu e você vivêssemos pelo propósito. No propósito. Não é fora do propósito, é pelo propósito e no propósito. Amém? Romanos 8:34. Quando a gente vê isso, entende isso, a gente entende porque Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é... Será que ele estava no propósito? Porque morrer aqui é passageiro. A vida, ela é eterna. Quando nós entendemos isso, meu Deus. Por exemplo, no verso 37, ele exclama: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não apenas vencedores, mais que vencedores. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não são apenas vencidos, mas são mais que vencidos. Se a gente olhar da forma que devemos olhar, tudo que nós passamos nessa terra, ele não é vencido, ele é mais do que vencido. É porque a gente olha para o mais que vencedor, né? Vencedor. O irmão aqui que falava assim: vencedor. Gente boa, benção. Deus está tão soberanamente no controle do mundo que todas as coisas que acontecem aos cristãos, aos seus filhos, são ordenadas de tal forma que elas servem para o nosso bem.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas que acontecem no mundo, elas se convertem para o nosso bem, então diga assim comigo: nenhum mal chegará na minha casa, se eu tiver embutido no propósito. Amém? Olha que eu vou terminar. Deus é bom. Meia-noite. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas trabalham juntas para o teu bem. Que doideira. Esse não, é doideira demais isso. Como que tudo isso aqui trabalha junto para o meu bem? Quem ama a Deus, diga glória a Deus. Quem ama a Deus, diga aleluia. Trabalham juntos para o bem dos que amam a Deus. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não acreditarmos que Ele pode reverter qualquer situação em bênção, qualquer situação em vitória. O médico disse, entuba, eu disse não. Deixa o gordinho, dá uma chance pro gordinho. Dá uma chance aí que Deus está aqui no negócio. Deixa eu ver o que é esse negócio. Sabe, queridos, às vezes nós... Ai, Jesus. Às vezes nós... pouquinha coisa assim, acordou de madrugada e arrancou a unha. Pá! Não, tem um propósito, vai ficar acordado ali 1 hora. Vai orar, velho. Tem um propósito. Reverte a situação. Sabe? Mas a gente faz o quê? Eita cama. Né? Não. É bênção. Aqui está dizendo, a palavra está dizendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, angústia, qualquer coisa. Pastor, você está dizendo que eu viver angústia, tribulação? Nós já vivemos, querido, pelo amor de Deus. Nós já vivemos. Já estamos no mundo. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom, porque eu venci e vocês também vêm. Meu Deus, gente. Meu Deus. Então o propósito na minha e na sua vida, quando entendemos e o recebemos, é que Deus, Ele é tão poderoso, que o crente, ele não pode escapar daquilo que Ele propôs, ou seja, do propósito que Ele colocou na vida dele. Ele não pode. Às vezes a gente quer escapar, quer sair fora das angústias, do perigo, da perseguição ou da fome. Mas lá na frente, isso que ele vai ser revertido. Vai ser revertido em bênção. Vai ser revertido em vitória. Vocês planejaram o mal contra mim, disse José. José disse que seus familiares planejaram mal contra ele. É assim também com toda a calamidade que acontece. Aqueles que amam a Deus, Deus o torna em bem. José disse, vocês planejaram mal contra mim. O que Deus fez? Reverteu a situação. E o que veio? A bênção sobre a família de José, em tempos de fome. Paulo nos explica isso em Coríntios, no capítulo 1, versículo 23 e 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, para os gentios. 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Nós somos chamados para um propósito. Então nós temos que entender isso. Qual o propósito de Paulo? Observe cuidadosamente que Paulo prega Cristo para os judeus e para os gentios, sem discriminação. Neste sentido, todos são chamados. Mas este não é o sentido que Paulo usa para a palavra. Ele diz que entre aqueles que ouviram o chamado geral, existe aqueles que são os chamados ao propósito. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele pregava tanto para judeus quanto para gentios, para os gregos. Todos eram chamados, mas somente alguns entendiam o propósito. Amém?
nós fomos chamados. Busque entender o seu propósito. Amém? Eu vou dizer 3 exemplos aqui de pessoas em que você deve identificar. Estou dizendo deve. E essas pessoas, elas podem ser bênção ou não bênção. E aí você identifica e fala para Deus o que vai acontecer. Eu não vou dizer. Você sabia que tem pessoas que não cabem no seu propósito? Pastor, já identifiquei o meu propósito. Meu propósito é ganhar almas, é estar na igreja. Não. Descubra o seu propósito em Deus. E tem pessoas que não cabem nele. Não cabem no teu propósito. Aí você me pergunta, o que fazer com elas? Deixa para lá? Esquece? Não. Faça como Jesus. Dá a opção de escolha para a pessoa. Exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele chega até Jesus e ele diz o quê? Mestre, o que tenho que fazer para te seguir? Ou, o que tenho que fazer para entrar no teu propósito? Para estar no teu propósito. O coração dele estava no propósito de Jesus? Estava onde o coração dele? No dinheiro. O que Jesus fala? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem. Jesus deu a escolha para ele. Tem pessoas, queridos, que não cabem no teu propósito. Não desfaçam essas pessoas. Mas tem opção para elas. Seja inteligente como Jesus. Vocês vão ver se elas não vão se afastar. Nunca mais ouviu falar desse jovem rico. Diga amém. Glória a Deus. Segundo, você sabia que tem pessoas que a princípio não entendem, não vai entender o seu propósito? A princípio, eles não entendem e não vão entender o seu propósito. Naquele momento ali, no início, eles não vão. Mas vai te ajudar a conquistar, a realizar o seu propósito. Eles vão te ajudar a realizar e a conquistar o teu propósito. Amém? Aí você me pergunta, o que fazer com eles? Faça como Jesus. Ensine. Discipule. Amém? Exemplo, os discípulos. Olha que exemplo top. Os discípulos não entenderam nada. Eles até sabia, acompanhava, estava junto, mas eles não entendiam. Até a descida do Espírito Santo. Como isso? Jesus morre, no terceiro dia ressuscita. O que eu falei lá no começo? Os discípulos ficam todos perdidos, sem referencial. Então um volta a fazer o que o pai fazia, o que ele mesmo fazia. O outro se esconde, o outro vai lá para a casa da irmã, fica lá. E aí Jesus ressuscita, aparece para eles, coloca eles no propósito de volta e dá uma ordem para eles: não saiam de Jerusalém até o Espírito Santo vir sobre vocês. Muitas vezes nós queremos e achamos que estamos no propósito, mas sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer. Precisamos dele. Amém? Então, o primeiro, dá uma opção para ele. Vai que ele te segue. Vai que ele se torna uma bênção. O segundo, ele está te seguindo, mas ele não está entendendo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo pega ele e faz ele entender. E agora, diga comigo, o terceiro. Você sabia que tem pessoas que vão entender o teu propósito e vai fazer tudo junto com você para que se cumpra o propósito? Aí você me pergunta, o que fazer com elas? Faça como o rei Davi fez. O que o rei Davi fez? Um pacto, uma aliança. Exemplo, Jonatas. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 18 do 1 ao 4. A Bíblia conta que Jonathan o amou. E eles fizeram uma aliança. E tudo que Davi fazia na guerra, Jonathan estava com ele. Estava lá com ele. Era o guarda-costas de Davi. Ele sabia
propósito, conhecia o propósito, andava junto, ajudou até Davi a conseguir o propósito dele, que era ser rei. Amém? Então, pense comigo. Pessoas que andam comigo e me ajudam a conquistar no propósito, eu tenho que identificá-las e fazer uma aliança com elas. Exemplo, eu tenho uma aliança com o meu pastor. Eu tenho uma aliança com a minha pastora. Eles têm uma aliança com os pastores dele. Amém? E na família, a mesma coisa. Esposa, marido, filhos, pai e mãe. Aliança. Amém? Nós vemos ao longo da história bíblica que várias pessoas foram chamadas por Deus. Alguns entenderam e logo obedeceram. Outros demoraram um pouco. É natural. É natural alguns serem rápido. Eu costumo dizer que eu demoro um pouco. Às vezes eu ouço alguma coisa da pastora agora, eu só vou entender mais tarde, irmão, depois de 1h30. Mas eu acabo entendendo. Eu demoro um pouco para entender. Mas tem pessoas que é rápido. Você caiu o alfinete, a pessoa já se ligou. Sabe? Respeite o tempo de cada um. Talvez esses 3 tipos de pessoa que eu falei aqui, eles já passaram ou estão passando na sua vida. Não perca a oportunidade. Eles podem ajudar você a conquistar e descobrir o seu propósito. Eles podem te ajudar no teu propósito. Você que está em casa, identifique isso. Amém? Chamados por Deus para viver um propósito. Todos nós fomos chamados por Deus para viver um propósito. Temos vários exemplos bíblicos. Abraão foi chamado para quê? Para ser um pai de muitas nações. Moisés foi chamado para quê? Para libertar o povo do Egito. Davi para ser rei de Israel. Talvez aqui tenha governadores, prefeitos, vereadores, juízes, presidente, diretores de empresa, engenheiro. Descubra o teu propósito. Descubra ele. Sirva o Senhor no teu propósito. Não abra mão do Senhor. Quando você descobrir o teu propósito, não abra mão dele. Vá com ele que ele vai te honrar. Amém? Jesus, ele tinha um propósito. O propósito de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Jesus tinha um propósito. Amém? Paulo, para ser apóstolo dos gentios. Camarada abriu igreja, filho. A pé. Os caras levavam ele preso, devia levar de charrete, né? Para ser mais rápido, chegava lá e pegava, mandava carta para todo mundo, filho. O cara era bênção. Descubra o teu propósito, mas não abra a mão de Deus. Você sabia que o teu propósito, ele pode prosperar a tua casa financeiramente, e você não descobriu ele ainda? Você sabia que o teu propósito pode libertar pessoas de prisões, e você não descobriu ele ainda? Você sabia que o teu propósito, muitas pessoas estão dependendo dele, e você ainda não descobriu ele? Identifique o teu propósito. Peça para o Senhor. Muitos foram chamados. Muitos. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele nos uniu como irmão, fazendo parte do mesmo corpo. Nenhum deve se perder, ele diz. Nenhum. Pai, todos que me deste, nenhum se perdeu. Entenda que o teu propósito, ele é maior que você, ele é maior do que o seu orgulho, ele é maior do que a sua vontade. Seja sincero. Quem hoje queria estar aqui no culto? Seja sincero. Nós somos seres humanos. Quem queria estar em casa agora, com a TV ligada, com o computador, com o smartphone, notebook, parabólica, se é que existe ainda, ouvindo. Use a tua sinceridade que você vai encontrar o teu propósito.
Use a verdade que tem em você, que existe em você. Se você não identificou, peça ao Espírito Santo. Peça a Ele. Peça ao Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus nos ama muito. E que Ele tem um propósito para cada um de nós. Pastor, eu não sei ler, não sei escrever. Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar. Ele vai te colocar no caminho. Fale com Ele. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te mostrar o propósito. Deixa Ele te convencer. Seja humilde. Deixa Ele te mostrar. Já falei aqui outra vez que às vezes nós, seres humanos, queremos convencer os homens. Mas não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo, mas nós precisamos deixar. Nós, como seres humanos, como homens, precisamos deixar eles nos convencer. Diga, eu preciso deixar que o Espírito Santo me convença. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Que nem o meu pastor fala, para parecer que acabou, está acabando.